Olá, galerinha, aqui é a tia Rita. Estão preparados para mais uma aula de ciências? Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de tecidos. É o tema da nossa aula, tá bom? E terá como objetivo, vocês sabem que toda aula precisa ter um objetivo a ser atingido, e hoje o nosso objetivo é o quê? Identificar as características que definem os principais tecidos do organismo humano e, além disso, a gente vai prever em quais partes e órgãos do corpo elas estão presentes. Estão preparados? Vamos lá! Certo? A gente já falou isso em aulas anteriores, mas hoje a gente vai dar destaque aos tipos de tecidos que nós temos nesse corpo, né? Quais são suas funções, onde a gente encontra, certo? E do que ele é formado, tá bom? Então, como a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, na verdade, a gente viu que os tecidos ele é formado por conjuntos de células, certo? Então, um agrupamento de células vai formar tecido. E é justamente esses agrupamentos de células que nós iremos falar hoje, que são os tecidos, tá bom? Então, eu preparei para vocês hoje um mapa mental para a gente verificar que tipos de tecidos são esses que são encontrados no nosso corpo, tá bom? Reforçando ainda, o conceito de tecido é aquele conjunto de células organizadas que vão trabalhar de maneira integrada, ou seja, de maneira unida, né? Vão trabalhar unidos, né? Para desempenhar uma função específica, tá bom? E hoje a gente vai dar destaque a 4 tipos principais de tecidos, que são eles: tecido epitelial, tá bom? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Percebam que dentro do tecido conjuntivo a gente tem ainda outros tipos de tecidos, ou seja, ele se divide em outros tipos, que é o tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? E dentro do tecido muscular também tem suas divisões, que é o tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular liso e o tecido muscular estriado cardíaco. Então, vamos lá conhecer esse primeiro tecido, que é o tecido epitelial, tá bom? Gente, esse tecido, né, se a gente for parar para pensar, o nosso corpo ele é formado por uma superfície externa, né, e superfícies internas, ou seja, é formado por órgãos que tem internamente e estruturas que tem externamente também, certo? E aí, quando a gente fala de tecido epitelial, a gente tem que falar dessa superfície externa, né, do corpo, e as cavidades corporais internas, que vai revestir esses tecidos que nós temos no corpo, tá bom? Então, o tecido epitelial, ele vai desempenhar a função de proteção do corpo, né? De que forma, né? Ele vai estar protegendo, né, a nossa pele. Então, a nossa pele, ela é essa camada externa que vai proteger o nosso corpo, tá bom? E aí, é uma das funções do tecido epitelial, que é justamente a proteção do corpo. Outra parte importantíssima é o quê? Né? A questão da absorção de substâncias úteis. Por exemplo, quando nós nos alimentamos, né, todos os alimentos eles irão para uma estrutura, né, que é chamado de intestino. Lá no intestino vai acontecer a absorção de substâncias que vão ser úteis para ficar ali no meu corpo. As que não vão servir mais, o próprio corpo vai eliminar para fora através de quem, né? Do cocô e do xixi, certo? Então, no intestino vai acontecer essa absorção de substâncias úteis, tá bom? Que vai ter aí o emprego de quem? Do tecido epitelial. Vai ter essa função, tá bom? Outra função do tecido epitelial é justamente a percepção de sensação. E como é que eu vou perceber essas sensações, né? Através da minha pele. Por exemplo, se eu tocar em uma superfície fria, eu vou diagnosticar que aquilo é frio.
Se eu estiver aqui preparando uma comida próxima ao fogão, eu vou estar ali percebendo através da minha pele a sensação de queijo de calor. Então, isso só é possível porque o tecido epitelial, ele desempenha essas várias funções no meu organismo, tá bom? E aí vai depender muito do órgão onde ele vai estar localizado, tá bom? E como é que esse tecido epitelial ele está organizado no meu corpo? Ele está organizado, gente, através de células, né? Que vai estar unidas, que vão estar, na verdade, unidas entre si, uma às outras, ajustadas, certo? Como vocês estão vendo essa imagem aí, tá bom? E aí a função, né, desse tecido é justamente responsável por revestir superfícies internas e externas do corpo, tá bom? Então, toda vida que vocês ouvirem falar de tecido, né, sei lá, tiver uma questão de prova, estou falando sobre tecidos e a característica que eu falei foi que esse tecido ele é responsável por revestimento de superfícies internas e externas. Eu vou estar falando de quem? Do meu tecido epitelial, tá bom? Então, galerinha, dando continuidade aos tipos de tecidos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido muscular. Nós sabemos que o nosso corpo é composto de células, né? E que as células que vão formar os tecidos musculares, né? São aquelas células que também são denominadas de fibras musculares, certo? Por que isso? Por que fibras musculares? A gente entende que fibra é uma coisa, né? Que tem uma certa rigidez, que é muito difícil de eu conseguir o quê? Cortar, justamente porque as fibras elas tendem a ficar muito próximas uma das outras, certo? E aí, quando eu tenho um tecido, né, que tem essa característica de fibra muscular, eu estou me referindo ao tecido muscular, certo? E que tem a capacidade de quê? De se contrair e de se alongar. E tem essas duas características principais. Um tecido muscular eu consigo contrair, né? E eu consigo alongar, tá bom? E aí, gente, essas células, né, que formam o tecido muscular, ela tem capacidades específicas, que é justamente de se contrair, certo? E também esse tecido ele é caracterizado pela presença de células alongadas, que são chamadas de fibras musculares, como eu já falei. Quando eu falo de tecido muscular, a gente tem que lembrar de outros 3 tipos principais de tecidos que vão estar divididos aí, esse tecido muscular. O primeiro deles, certo? Que está aí nessa imagem que vocês podem ver, é o tecido estriado esquelético, certo? Onde é que eu vou encontrar esse tipo de tecido, gente? Eu vou encontrar esse tecido, né, estriado esquelético, na carne que forma o meu corpo, ou seja, toda a musculatura que vai estar formando o meu corpo, certo? O que é que vai estar acontecendo? É como se essa carne ela estivesse tracionando os ossos com movimentos voluntários. Outra característica desse tecido é justamente que ele é responsável por executar diversos movimentos que o meu corpo faz. Dentre esses diversos movimentos, tem 2 tipos específicos, que são os movimentos voluntários e os movimentos involuntários, ou seja, aqueles movimentos que eu quero fazer e o movimento que eu não quero fazer, tá bom? E aí, quando eu falo de tecido muscular estriado esquelético, vai estar sendo falado aí de toda a musculatura que vai estar formando o meu corpo, que vai estar entre os ossos, tá bom? Quando eu falo de tecido muscular liso, eu estou me referindo, né, às camadas dentro dos órgãos, ou seja, o meu intestino, por exemplo, ele é um órgão, né, que está no interior do meu corpo e que ele possui camadas.
Dentro dessas camadas aí, a gente vai ter a composição de tecido muscular liso, certo? No meu intestino. Outra característica, ou seja, outro tipo de tecido muscular é o tecido estriado cardíaco. E aí, quando a gente fala dessa palavra cardíaco, a gente vai lembrar de quem? Do coração, certo? Então, esse tipo de tecido estriado cardíaco, ele é exclusivo, tá bom? Ele é exclusivo do coração. E aí, vocês podem ver na imagem que ele se organiza como se fosse essa imagenzinha aí 3, certo? Por que ele é exclusivo, né? Porque o próprio nome já diz, cardíaco, lembra de coração, e ele tem essa função de nunca se cansar de trabalhar. De que forma? Através do bombeamento do sangue para o corpo. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o tecido nervoso. E antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o seguinte. A gente sabe que o nosso corpo ele responde a estímulos. Mas de onde será que vem esses estímulos, né? Vocês sabem o que são estímulos? Estímulos são ações que a gente executa através de alguém, né, que fez o comando daquela atividade. Ou seja, dentro do nosso corpo a gente tem uma célula importantíssima que é chamada de neurônio. E esse neurônio ele é essencial na atividade e na funcionalidade do tecido nervoso, tá bom? Por quê? Esses neurônios, eles têm a capacidade de quê? De captar esses estímulos que foram enviados de quem? Lá no cérebro, certo? O cérebro envia esses estímulos através de quem? De neurônios. Esses estímulos, eles vão ser processados pelo meu corpo, pelo organismo, certo? E eu irei o quê? Emitir uma resposta, certo? Então, o meu cérebro, ele emite uma mensagem. Essa mensagem, ela é mandada para o meu corpo através de estímulos. Esses estímulos são levados por neurônios, certo? Então, os neurônios, eles têm essa capacidade. Então, por exemplo, se eu estou distraída fazendo alguma atividade na minha casa e uma pessoa do nada chega e toca atrás de mim. Então, imediatamente eu tomo um susto, certo? Então, esse susto que eu tomei foi um impulso nervoso que foi mandado através de quem? Dessas células que são chamadas de neurônio. Então, conjuntos de neurônios vão formar o meu tecido nervoso, certo? E onde eu encontro esse tipo de tecido? No cérebro, na minha medula espinal, que é a medula espinal é justamente, né, toda a minha coluna vertebral aqui que a gente chama, que vai ligar o meu cérebro aos membros inferiores que eu tenho, né? Os meus membros inferiores. E eu também vou encontrar onde? Nos nervos, tá? Os nervos também têm grande quantidade de tecido nervoso. E qual é a função desse tecido? É justamente fazer a comunicação entre o corpo, ou seja, entre os órgãos que eu tenho no meu corpo e o meio externo, certo? Então, se o estímulo foi mandado para o meu órgão, eu vou responder ao meu externo da forma que foi enviado. Por exemplo, se eu estou muito nervosa, né? Os meus batimentos cardíacos, eles vão estar muito acelerados, né? Então, o fato do meu órgão interno estar trabalhando muito rápido configura o quê? Eu transmitir para a pessoa que está me observando, né, essa sensação de nervosismo, de agitação, tá bom? Mas isso tudo foi por causa dessa comunicação entre os órgãos do meu corpo e o meu externo através de células que são chamadas neurônios, tá bom? E quanto ao tecido conjuntivo, gente, esse tecido ele tem propriedades importantes também, assim como os demais que a gente já viu. Esse tecido ele possui uma grande variedade de tipos celulares, então ele tem uma concentração maior de células
enquanto a gente compara com os outros que a gente já viu, tá bom? O que é que acontece? Ele vai ter a função de preencher todos os espaços entre os tecidos e manter esses tecidos unidos, ou seja, uma vez que ele preenche os espaços entre os tecidos, eles têm essa capacidade de estar juntando, de estar unindo um tecido ao outro, certo? E qual é a função desse tecido, uma vez que ele tem essa quantidade diversa de células, né? Ele tem a função de proteger o nosso corpo. E quem é que vai proteger, quem é que vai estar atuando junto com esse tecido? A nossa pele, né? Então, toda a nossa camada de pele, ela tem a função de proteger o nosso corpo. E é importante destacar também que a pele, ela é o maior órgão que nós temos no corpo humano, tá bom? Além disso, esse tecido ele tem a função também de absorção de substâncias úteis. Nós sabemos que o nosso corpo ele é composto por vários órgãos, né? E aqui eu destaco o intestino, por exemplo. O intestino, gente, como eu já falei anteriormente, né? Ele é composto de tecidos epiteliais. Então, todas aquelas camadas que vai formar ali o meu intestino são chamados de epitélios, certo? Então, esses epitélios, eles têm essa capacidade de fazer o quê? De absorver apenas o que é útil para o meu intestino. Ou seja, quando eu me alimento, né? Eu vou retirar daquele alimento os nutrientes necessários para o meu corpo. E tudo que não é mais útil ali, quem vai fazer isso? Esse tipo de tecido conjuntivo, ele tem a função de absorver apenas o que é útil para o corpo, tá bom? Outra função importante desse tecido é a percepção de sensações. Por exemplo, como é que eu vou perceber essas sensações? Através da minha camada de proteção, que é a pele, tá bom? Então, quando eu chego próximo de uma superfície que está quente, eu automaticamente vou tirar minha mão dali ou alguma parte do meu corpo que esteja ali, porque eu estou sentindo aquela temperatura, né? Pode ser temperatura fria, temperatura quente, assim por diante, certo? Então, ele tem essa capacidade de perceber as sensações do nosso corpo, tá bom? E outra característica importante desse tecido é que ele apresenta grande quantidade de substâncias intracelulares. Então, devido a essa quantidade gigantesca de células, ele tem essa capacidade de produzir substâncias que vão ficar entre as células, tá bom? Esse tipo de tecido, gente, ele ainda é dividido em tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tecido conjuntivo e tecido propriamente dito, tá bom? Então, e qual é a característica de cada tipo de tecido desse? Então, tecido adiposo, como vocês estão vendo aqui, adiposo é aquele tecido que armazena a gordura que tem no nosso corpo, certo? Então, ele tem essa característica de ser produzida através da intensidade de células adiposas, que são células ricas em gorduras. Nós temos o tecido conjuntivo fibroso, que ele é um tecido, o próprio nome já diz, tem fibras na sua composição, fibras de colágeno, certo? Nós temos também o tecido conjuntivo frouxo, que aí ele vai estar sendo composto de células elásticas, né, de fibras elásticas. Nós temos o tecido ósseo, que é aquele tecido, né, que a gente vai encontrar no osso, né, como vocês podem ver nessa imagem. Vocês percebem que aqui é como se fosse um joelho, e aqui de cada partezinha dessa região do joelho, né, aqui da coxa, a gente tá vendo um tipo de tecido específico, certo? Considerando o tecido conjuntivo, tá bom? Nós temos também o tecido cartilaginoso, que o próprio nome já diz, ele é rico em cartilagem, né? Ele tem essa característica de ser maleável, de eu conseguir
Manipular, por exemplo, a minha orelha, né? Ela é composta de cartilagem. Por que que eu consigo dobrar o meu joelho? Porque entre um osso e outro, né? Eu tenho essa presença de cartilagem que facilita a maleabilidade dessa região do meu corpo, tá bom? Então, aqui são só alguns exemplos, que inclusive no livro de vocês não tem, mas só para vocês verificarem que o tecido conjuntivo, ele tem essas suas divisões, tá bom? Então, beijão da tia Rita, tô morrendo de saudade. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom?